Nos últimos 3 anos, o Ministério da Justiça identificou que o esquema de lavagem de dinheiro no país movimentou 11 bilhões de reais. Uma nova lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff amplia o leque de práticas que caracterizam este crime. 11 bilhões de reais. Este foi o valor movimentado por esquemas de lavagem de dinheiro no país de 2009 até junho deste ano. Os dados foram levantados pelo Ministério da Justiça, que criou uma rede para identificar a rota desses recursos ilegais. Uma nova lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff amplia o leque de infrações que denunciam a existência do crime de lavagem de dinheiro. Com a nova lei, passa a ser considerado lavagem a ocultação ou dissimulação da origem de recurso oriundo de qualquer atividade criminosa, inclusive a ocultação ou dissimulação do recurso oriundo de contravenção penal, o que é extremamente importante porque passa a enquadrar como lavagem de dinheiro a lavagem dos recursos do jogo do bicho ou da exploração de jogos de azar. A legislação em vigor vai permitir que todo o dinheiro usado em transações bancárias decorrentes do tráfico de drogas seja monitorada e pode ser retido pelo poder público à espera do julgamento dos envolvidos. A legislação traz também uma outra novidade. A Justiça agora pode determinar a apreensão de bens em nome de pessoas ou empresas usadas pelos criminosos antes do julgamento. A regra é diferente da anterior, que só permitia a retenção de valores e patrimônios que estivessem em nome dos acusados da lavagem de dinheiro e depois do processo transitado e julgado. A partir da apreensão do bem, o juiz, verificada a depreciação e observado o contraditório e a ampla defesa, possa determinar a venda do bem antes do encerramento do processo. Com a venda do bem, o valor auferido será depositado numa conta judicial remunerada e, ao final, sendo absolvido o réu, esse valor corrigido é restituído a ele. Se, ao final, for decretado o perdimento do bem em favor da administração pública, esse valor corrigido será remetido à administração pública. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Gostaria de começar perguntando sobre o alcance dessa nova lei. Agora a Justiça poderá alienar os bens dos familiares, como a gente viu na matéria. Mas como isso pode acontecer sem prejudicar o familiar que não tem absolutamente nada a ver com o assunto e adquiriu os seus bens de maneira legal? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Realmente, a nova legislação, ela traz a possibilidade de que o juiz, de ofício, a pedido do Ministério Público, ou através de uma representação da autoridade policial, possa determinar um leque de medidas assecuratórias. E essas medidas assecuratórias, elas realmente podem recair sobre bens do investigado, do acusado, ou até de interpostas pessoas que tenham sido utilizadas para a lavagem de dinheiro. Bom, o que se tem como sugestão para aquelas pessoas que acabaram, estão na iminência de terem seu patrimônio atingido sem ter nenhuma origem ilícita relacionada, elas devem efetivamente procurar a justiça para provar a origem lícita daquele patrimônio. Um artigo da lei prevê, inclusive, que o magistrado, a partir do momento em que ele constata a origem lícita daquele patrimônio, ele poderá determinar total ou parcialmente a liberação daquela constrição. Então, o ideal é realmente fazer uma declaração anual dos bens, manter um registro de todas as operações financeiras que são efetuadas e, a partir daí, tentar demonstrar que realmente aquele patrimônio foi originado de fontes lícitas e não de fontes ilícitas. Tá certo, Gisele. E com relação aos casos que já estão em andamento, essa lei pode retroagir? Paulo, essa lei ela tem aspectos maléficos e aspectos benéficos. A nossa Constituição Federal determina que a lei penal ela não retroagirá, salvo para beneficiar. Então, no que diz respeito àqueles aspectos que beneficiam, é possível sim haver retroação da lei penal para atingir aqueles fatos anteriores praticados antes da nova lei. Mas para as questões que acabam tornando mais severa a punição dos ilícitos penais, neste caso a lei não poderá retroagir. Então é preciso analisar caso a caso para verificar em que hipótese será ou não possível retroagir. Tá certo, nós temos algumas perguntas gravadas na rua com nossos telespectadores. Vamos ouvir a primeira. Meu nome é Jefferson Ribeiro, sou gerente de transporte rodoviário de cargas. Qual o prejuízo que a sociedade tem com a lavagem de dinheiro? As
Às vezes acontece que a população ela não reconhece quais são os malefícios da lavagem de dinheiro. Mas a lavagem de dinheiro, ele realmente é um crime que traz diversos males, não só o sistema financeiro, mas toda a economia do país. Então, isso pode atingir até mesmo a credibilidade das instituições financeiras, a própria probidade na administração pública e conduzem até mesmo para um maior nível de pobreza nos países que acabam tendo como prática habitual crimes dessa natureza. Tá certo, vamos ouvir a segunda pergunta, Gisele. Meu nome é Simone, tenho a profissão de costureira. Eu pergunto, por que é tão difícil recuperar o dinheiro fruto de lavagem? A lavagem de dinheiro é uma prática que envolve diversos atos complexos. E esses atos, qual é a finalidade? É dar uma origem, dar uma aparência lícita para aquele dinheiro, bens ou valores que teve origem ilícita. Então, a maior dificuldade na recuperação desses ativos, desse dinheiro que é envolvido nessas operações, se dá pelo número sucessivo de operações que acabam sendo utilizadas pelos criminosos para tentar ocultar, dissimular aquela origem ilegal daqueles recursos. Então, a ausência de preparação do poder público, de especialização, tudo isso leva a uma dificuldade na punição e na recuperação dos ativos. Um outro fator que também influencia sobremaneira é no que diz respeito à localização daqueles bens que acabaram sendo objeto de operações ilegais e transformados dando uma aparência lícita naquele patrimônio que teve origem em qualquer outro tipo de crime. Gisele, temos mais uma pergunta. Vamos ouvi-la. Meu nome é Ademar Alves, minha profissão, eu sou protético. Eu gostaria de saber quais são as dificuldades para se punir as pessoas que cometem lavagem de dinheiro. A ausência de cooperação internacional entre os países, já que esse tipo de ilícito penal acaba gerando movimentações financeiras entre diversos países, né? Para tentar ocultar e dissimular, são feitas remessas de dinheiro de um país para o outro, a fim de que esse dinheiro possa ser licitamente usado em outro país e retorne ao país de origem de uma outra forma. Uma outra estratégia também utilizada ao invés do criminoso se valer de altos depósitos em instituições financeiras, ele fraciona aquelas atividades, ele, ao invés de efetuar um depósito de valores volumosos, eles depositam valores menores a fim de dispersar aquelas instituições que acabam envolvidas no controle desse tipo de atividade, desse tipo de identificação de atividades atípicas, de atividades ilícitas. Então, a ausência de cooperação entre os países, uma falta de especialização dos poderes públicos e das pessoas que estão envolvidas em investigações dessa natureza e até mesmo na caracterização do tipo de movimentação que acaba gerando a lavagem de dinheiro. Tudo isso contribui e influencia na dificuldade de punição do criminoso. Tá bom, Gisele, agora para encerrar, de uma maneira bem sucinta, a nova lei trata de premiação a quem delatar os crimes. Mas a antiga também dava prêmios. Como é que ficou isso na nova lei? É verdade, Paulo. Existem algumas regras previstas na lei para aquele que colabora com a justiça. Dentre elas, a gente pode citar a possibilidade de ter uma redução da pena. A pena poderá ser reduzida e, inclusive, poderá ser iniciada em regime aberto ou semiaberto. Outra possibilidade prevista na legislação é a substituição de uma pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Tudo isso para aquele criminoso que acaba colaborando com a justiça no sentido de identificar a apuração do crime ou a participação de outros autores, partícipes, coautores e até mesmo na localização desses bens. Tá certo, Gisele Dantas, muito obrigado por sua participação mais uma vez no Jornal da Justiça, primeira edição.